Nutrição orientada e os remédios da natureza. Capítulo 13. A carne. Os que se alimentam de carne não comendo cereais e verduras em segunda mão. A carne nunca foi o alimento melhor. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as moléstias nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos carne mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que a espécie de carne estão comendo, repelia-la enojados. A carne nunca foi designada por Deus para ser o alimento de criaturas, feita a semelhante do Criador. A Bíblia nos diz que quando o homem saiu das mãos do Criador, Deus lhe indicou como alimento os cereais e frutas naturalmente, incluída os leguminosas, Gênesis 1:23. E após o pecado, acrescentou-lhe as hortaliças, Éden 3:18. E parece evidente aí que se incluíam as ervas leguminosas devido ao desgaste físico mencionado no versículo 18. Este foi o regime prescrito para o homem por uma inteligência que bem conhecia o organismo humano e sabia o que lhe era melhor. Esta deve ser a mais importante das razões porque não devemos comer carne. Deus sabe o que é melhor para nós. A segunda grande razão é esta: como podem ser inteligentes e com presunção a nobreza elevada moral tirar brutalmente a vida a criaturas indefesas para se banquetearem sobre seus cadáveres? É isso coerente com a provisão de sublime magnitude intelectual, moral, espiritual de indivíduos que dizem estar se preparando para viver a eternidade na presença de Deus? Não parece uma verdadeira brutalidade um homem criar um inocente bezerrinho, afagando-o, deixando-o lamber-lhe as mãos, tornando-o tão cheio de amor por seu dono, e um dia, sem mais nem menos, quando o animal está a lhe fitar os olhos com carinho, o dono lhe enfia uma faca no pescoço. Mas há outras razões por que não devemos comer carne. O nosso organismo não está preparado para ser alimentado com carne. A carne é um fator de putrefação. Tudo cheira o podre após ingestão de carne. O suor é fedido, as fezes, a pele e o cabelo são fedidos. Por falta de material fibroso, a carne não auxilia os movimentos peristáticos dos intestinos e não favorece a evacuação. As suas toxinas adoecem todos os órgãos do corpo. Muitos animais são abatidos em estado de grande aflição ante a provisão do sofrimento daqueles que os precederam na matança. O medo produz toxina tão terrível que, se fossem ingeridas em maiores desses por uma só pessoa, poderiam causar-lhe a morte instantaneamente. Mas é evidente que qualquer comedor de carne está comendo a morte aos poucos. Não há assíduos carnívoros longevos, pelo menos não há nenhum que se compare aos vegetarianos. Todo aquele que se alimenta de carne diariamente não ultrapassa muito os 50 anos de idade, sem problemas renais que se agravam rapidamente e agravam especialmente os órgãos da circulação. Em experiência de laboratório, verificou-se que ratos alimentados com apenas 25% de carne em sua ração diária, em pouco tempo estavam com os rins seriamente afetados.
toxina e bactérias do próprio animal. Quando o animal é morto, existem nele muitas toxinas em processo de expulsão do organismo, principalmente pela urina. Estas toxinas permanecem do organismo, permanecem na carne e são ingeridos pelo homem. É evidente que isso não pode ser saudável. Cada quilo de carne bovina contém 2 gramas de ácido úrico, o que é uma dose bastante elevada. Quando a carne é cozida, os resíduos se apresentam em forma de caldo que, analisado, se assemelha à urina. Cada bife de 100 gramas contém mais de 1 bilhão de germes, e se esta carne não for devidamente esterilizada pelo calor, grandes quantidades de micróbios ativos serão ingeridos nos bifes mal passados, no churrasco sagrando. É certo que milhões de bactérias vivas entram no organismo dos comedores de carne. Mas além de ser a carne um grande transmissor de micróbios, ela prepara o organismo para não resistir às invasões de germes de outras fontes. Como já procuramos demonstrar anteriormente, para a saúde não é tão significativo quantos micróbios nos invadiram como quantas capacidade temos de resisti-lo. E a carne prepara em nós, por sua toxina, um ambiente propício a toda sorte de enfermidade. Entre os que comem carne frequentemente, encontra-se maior número de pessoas com varizes, hemorroidas, arteriosclerose, que entre os vegetarianos ou aqueles que comem menos carne muita verdura. E ao mesmo se pode dizer das doenças de fígado, dos rins, do coração e dos problemas da circulação. Não é novidade para ninguém que a carne contribui em porcentagem elevadíssima para os infartos do miocárdio, para os derrames, as tromboses e os distúrbios da pressão e de todos os ataques cardíacos. Palavra autorizada de alguns médicos. O Dr. Elmer. Um assumo liberal de carne e ovos aumenta a putrefação no colo, e, conquanto algum afirme que isto não é prejudicial à saúde, sobejam evidência em contrário. É fácil de entender que não podemos gozar saúde mantendo nos intestino um depósito de matérias decadentes produzindo toxina perigosíssima, se não sofremos imediatamente as consequências da putrefação. Não é porque as toxinas sejam benignas, mas devido ao maravilhoso poder restaurador do organismo, pelo menos enquanto o corpo ainda tem certa quantidade de resistência. Em verdade, conforme conceito, empresos por inúmeras autoridades, como os Dr. Alexis. Outros provou-se que prolongado da vida depende em grande parte de capacidade orgânica de eliminar o resíduo de toda espécie e perfeita nutrição das células. A carne é um alimento altamente ácido, formado a pessoas que se alimentam de carne mantém um permanente ambiente ácido de todo o organismo, próprio para o desenvolvimento de toda sorte de bactéria. Em Dietes, o Dr. Bogert diz: os alimentos acidificantes destroem toda a reserva alcalina. Havendo uma reserva alcalina nos tecidos, eles serão mais saudáveis e mais capazes de resistir aos germes de doenças do que quando predominam os alimentos ácidos formadores. Razão de eu não comer carne, disse o seguinte: a carne é o mais putreface.
ciente de todos os alimentos. Quando ela se deteriora nos intestinos, pode tornar a pessoa mais seriamente doente do que com qualquer outra espécie de alimento. Desde que os vírus